Bom, vamos fazer agora a correção da atividade de ontem, tá? De língua portuguesa. Então, vocês teriam que ter lido a crônica, né? Que ficava aqui nessas duas páginas 42 e 43. A Pro não vai fazer a leitura com vocês agora, porque senão o vídeo fica muito longo, tá bom? Muito extenso. E eu não quero que fique uma coisa muito cansativa para vocês, porque eu quero que vocês acompanhem as correções, tá? E corrijam no caderno de vocês. Então, ó, vamos lá. Primeira questão. Você conseguiu adivinhar de que objeto o comprador estava falando antes de chegar ao final da história? Tá uma resposta pessoal. Então, antes de acabar essa crônica, antes de acabar a história, vocês conseguiram adivinhar qual era o objeto? Então, só vai responder se sim ou não, tá? 2. A crônica comunicação tem o mesmo significado de crônica mencionado por você e os seus colegas na abertura desta unidade? Então, essa é uma resposta pessoal, tá? Não precisa respondê-la, tá? Porque a gente, infelizmente, não tá junto na escola, na sala, para poder discutir isso daqui. Logo mais, a gente vai ver uma forma, tá? De fazer alguma chamada ao vivo, para a gente trabalhar algumas temáticas. 3. A crônica comunicação é uma narrativa. Quais são os personagens dessa história? Então, vocês teriam que ver na leitura quais são os personagens que fazem parte dessa crônica. Então, a resposta, um comprador e um vendedor, tá? Então, eles não têm o nome. 4. Qual é o assunto dessa história? Então, qual é o assunto? O que trata essa crônica? O comprador, além de se esquecer do nome do produto, não consegue explicar ao vendedor o que quer comprar. Então, esse é o assunto da história, tá? O comprador que não lembra aquilo que ele foi comprar, né? E ele não consegue explicar o que é, tá bom? 5. Em que lugar ou espaço estão os personagens? Ou seja, essa história, essa crônica, ela se passa onde? Em uma rua bem movimentada, em uma estação de metrô, em uma praça, em uma loja. Então, resposta certa em uma loja. Então, vocês vão marcar um xizinho. Próxima página aqui. Os fatos de uma história acontecem em um tempo. Nessa história, os fatos acontecem durante, primeira alternativa, uma sequência de vários dias, ou seja, essa história ela vai passando vários dias, ela acontece em vários dias. Aqui a segunda opção, o período de um dia inteiro, ou seja, a história dura um dia inteirinho. A circunstância de uma conversa, ou seja, ela é só uma conversa, um determinado tempo, um determinado período, é só uma conversa, o tempo de uma conversa, ou o período de uma noite inteira. Então, resposta correta, circunstâncias de uma conversa. Ou seja, é uma conversa entre duas pessoas, que não dura o dia inteiro, é um momento, tá? 7. Releia o início da crônica. É importante saber o nome das coisas, ou, pelo menos, saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar como é mesmo o nome? Marque um X na alternativa que completa adequadamente a afirmação. O início da crônica é contado por um narrador. Esse narrador conta o que acontece na história como se falasse com os personagens, ou seja, ele está interagindo com os personagens? É com os personagens que ele interage durante a história? Essa forma dele falar indica que ele está interagindo com quem? Quem que ele quer chamar a atenção? Com o leitor da crônica. Então, acontece como se o narrador estivesse falando com a gente, né? Com a gente que está lendo essa crônica. Ele está interagindo com a gente, chamando a nossa atenção, né? Prendendo a nossa atenção para a gente chegar até o final da história, ter a curiosidade de saber o que vai acontecer depois, tá? Então, consigo mesmo não é, então ele não fala consigo mesmo e ele não fala com outro narrador. Então, com quem que ele fala? Com o leitor da crônica, com nós, tá?
conosco. 8. Em um momento da crônica, o comprador diz: a palavra me escapou por completo. O que significa a expressão destacada acima? Explique com suas palavras. Então, essa expressão escapou por completo, o que ela quer dizer? Quando a gente vai querer dizer uma palavra para uma pessoa, a gente fica: ai, nossa, me escapou essa palavra. Nossa, ai, não lembro. O que significa essa expressão? Me escapou por completo. Então, aqui ele dá uma sugestão de resposta. Claro que vocês podem ter respondido de uma forma diferente, que eu tô olhando lá no Google Classroom, tá? Significa que ele esqueceu completamente a palavra. 9. Releia este trecho. Presta atenção nas minhas mãos. Considerando esse trecho, responda: que outra forma de comunicação ou outra linguagem o comprador usou para ser entendido pelo vendedor? O que ele utilizou para que o vendedor compreendesse aquilo que ele estava falando? Então, a gestual, tá? Uma linguagem de gestos. Ele utilizou gestos com as mãos, com o corpo, tá? Para ser melhor compreendido. Tudo bem? Um beijo a todos.